Carshop TV, a gente está dando início a mais um programa. Estou aqui no Hospital de Trauma, a gente está próximo aqui de uma das ambulâncias que atende aqui o hospital para falar sobre um assunto super importante no programa de hoje. Há pouco tempo atrás, a gente apresentou uma matéria falando de adaptação de carros para PCD. E a gente mostrou alguém, engenheiro, que criou sua própria adaptação baseado na sua necessidade. Mas você sabia que os projetos de adaptação, eles precisam ser regulamentados? Você sabia que se simplesmente pegar um carro e fizer uma adaptação, e às vezes um município que precisa de uma ambulância, ou alguém que quer fazer um simples motorhome, na hora de documentar esse carro, precisa de certificação da empresa por trás do projeto? Pois é, porque envolve risco, segurança, e hoje a gente vai falar com uma empresa especializada no assunto. Vamos falar como é que é feito esse procedimento, quais as regulamentações necessárias e os cuidados para fazer um projeto adequado a cada necessidade. Porque tem municípios que querem comprar ambulâncias, tem hospitais privados, particulares, mas também tem os hospitais públicos e o processo licitatório tem regulamentações. Então é isso que a gente está apresentando no nosso conteúdo de hoje. Estou aqui mais uma vez vestindo o Marchand, obrigado aí o pessoal da Marchand por me vestir aqui para o Carshop TV, e a gente traz sempre, toda manhã, de sábado às 8h10 da manhã, aqui no canal 10 TV Norte, a gente traz o melhor do segmento automotivo para você. Vamos junto? Assunto importante no programa de hoje. Quem tem carro importado sabe que é importante manter em dia e precisa de peças de reposição. Vamos falar de bobina de importado, Thiago? Isso, nessa semana nós temos Renault individual por R$ 90, Renault 1.08 válvulas 190, 16 válvulas 240. Bobina de ignição da HB20 1.0 por apenas R$ 110, Nissan March Versa por 210. As melhores marcas total qualidade você encontra aqui. Vamos falar endereço? O Maciel Pinheiro 319 Varadouro. Lugar de comprar peças é no Baratão das Peças, vem pra cá. Classe A Veículos tem um super estoque para você comprar carro de confiança, de procedência, é aqui que você encontra. Super estoque esperando por você. Vamos dar exemplo de bom negócio? Olha só, Honda Fit é um 2015, esse carro super completo, motorização 1.5 flex, câmbio CVT, câmbio automático, é um 16 válvulas, anda muito esse carro, alarme, som, vidros, dá uma olhada nessa cor dele, super bonitinha, pneus novos, rodas de liga leve de série, a bancada desse carro tá linda, esse carro na interna tá impecável, central multimídia, conforto total para você e preço diferenciado também. Dá uma olhada, esse carro tá com um pouco mais de 80 mil quilômetros, baixa quilometragem pro ano dele. Então olha só, era 63, baixou para 62.990, negociei 61 não, 60.990, corre para cá, Avenida Hilton Souto Maior, 116 aqui no José Américo. Tem esse Honda Fit e muito carro te esperando. É Classe A Veículos, vem pra cá! Dá uma olhada, isso aqui é Vidal Motors e eu tô falando, olha só, de um estoque super qualidade. Dá uma olhada aqui, ó. Olha quanto carro eles têm. Tô falando de uma loja que tem muitos anos de mercado, tem super atendimento, tem carros de total procedência e qualidade, melhores taxas com a parceria com os bancos. Super opção de negócio para você em Campina Grande. Tem endereço aqui embaixo, tem QR Code. Quer fazer negócio de qualidade, quer dar seu usado na troca, ele ser avaliado do jeito que você merece, quer ser respeitado e poder ter um pós-venda que vai te dar toda a segurança, você tem que vir para cá, vem fazer negócio agora, porque o melhor lugar para comprar carro aqui em Campina Grande é na Vidal Motors. Olha que estoque, vem! Nós tínhamos prometido e hoje a gente vai falar de carros adaptados. Estamos aqui com o senhor Ricardo, de uma empresa especializada com normativa ISO, que está há 25 anos no mercado fazendo essas adaptações. Tudo bem, Ricardo? Como é que vai? Tudo bem, como é que vai? É um prazer estar com vocês aqui hoje, tá? Para falar um pouquinho da nossa empresa, o que é que a gente pode fazer para colaborar, né, com as necessidades das concessionárias, né, do pessoal da área de saúde, segurança pública, e assim vai. Vamos mostrar. A gente está falando de um serviço, olha só, muita gente não tem um entendimento de como é que funciona essa vertente de atendimento. E eu costumo dizer o seguinte, quem não precisou ou quem de alguma maneira não esteve inserido num contexto onde aconteceu de precisar de uma ambulância, porque todo mundo foi para o hospital um dia, precisou desse atendimento de alguma maneira, e a gente sabe que esses veículos, eles são vendidos, a priori,
pela concessionária. Quer dizer, quem compra um carro para ser uma ambulância, não compra uma ambulância, compra um carro que foi fabricado por uma montadora, que foi, enfim, colocado o projeto disponível no mercado. Só que quando esse carro é adquirido por aquele órgão, ele é adquirido, aquela prefeitura ela vai comprar 10 ambulâncias, 15 ambulâncias, aquele órgão lá, seja um órgão de trânsito, seja um órgão de segurança, seja viatura de polícia, tudo isso precisa então que seja feito dentro do processo de compra também a adaptação do veículo, ou seja, o veículo seja transformado de um veículo como esse aqui, que é um furgão, que é uma van, ele seja transformado, então, um furgão na verdade não van, mas ele é transformado em um veículo com essa adaptação. Como é que funciona? As adaptações são projetos pré-prontos ou é desenvolvido de acordo com a necessidade? Bom, existe um processo, nesse caso o licitatório, em sendo venda para governo, né, que vem as especificações dos editais. E como você falou há pouco, o concessionário ele vende o carro. Né? Então, quando ele faz a promessa de venda do carro adaptado para ambulância, então eles vão procurar uma empresa que seja certificada para poder fazer esse processo. Não é só fazer o carro, é fazer e não ter problema na hora que a prefeitura lá for fazer o seu emplacamento. Para isso a gente precisa ter várias certificações, liberações do Senatran, IBAMA, que é o CONAMA hoje, entendeu? Do CREA. Então são vários organismos. Documento o carro. Senão o documento não é feito. Sim. Existe um documento chamado CAT, que é Certificação de Adequação à Legislação do Trânsito. Então esse documento que é o documento específico, você vai precisar tê-lo para poder fazer o registro no Detran sem problema. Ok? Então sim, o carro vem furgão, e a gente faz todo o processo de moldagem dele, faz todo o revestimento, todo o isolamento térmico, faz a parte da instalação elétrica, coloca Vocês têm engenheiro de vocês para isso também, exatamente, né? Tudo com projeto. Né? Esses projetos estão catalogados, estão aprovados pelo Senatran. Sim. E fazem parte do CAT. Né? Deixa eu fazer um panorama geral então aqui para todo mundo poder entender direitinho. Okay. Município ou órgão, ou enfim, seja quem for que quer adquirir privado. Um hospital, se for, pode ser privado, pode ser público. Isso. E quando é público tem processo licitatório. Certo. Como é que funciona a licitação? Para quem não sabe, está assistindo o programa aí, existe é aberta a carta licitatória ou a solicitação de licitação. E depois as empresas que estão disponíveis no mercado e querem entrar naquela licitação, concorrem e se elas estiverem dentro das normativas, elas então são habilitadas a entregar o produto que foi licitado. Quando é um uso privado, quando é um uso particular, a negociação é um pouco mais simples. Sim. Por quê? Porque a pessoa vem, escolhe o projeto, eu tenho um pet shop, eu quero uma viatura, vou chamar assim, né? Um carro para poder fazer o transporte do pet. Como é que funciona? Eu vou comprar uma Fiorino, eu vou comprar um carro às vezes até mais antigo e vou simplesmente colocar as caixas lá dentro. Não é bem assim que funciona, porque existe uma legislação. Então, tanto para um caso, seja o licitatório, quanto um caso de uso privado, precisa do projeto, e o projeto precisa estar previamente aprovado para que depois de o carro montado ele seja definitivamente documentado de acordo com a legislação. Se não houver essa condição, o que acaba acontecendo? Vem alguém aqui bater na sua porta, né? Assim, para dizer, corrige o problema para mim. Acontece isso? Infelizmente acontece muito no mercado. O mercado é meio que traiçoeiro, né? As empresas que são homologadas, são certificadas, têm seus custos. Sim. Né? Temos engenheiro, né, elétrico, engenheiro mecânico, né, o pessoal totalmente bem especializado. Então se você pega uma Fiorino furgão e faz lá numa esquina qualquer, lá numa empresa que não tem um documento, ele não vai conseguir emplacar esse carro. Sim. Não adianta ser um bom marceneiro e fazer lá um negócio, não é assim. Com certeza alguém no Detran vai nos indicar ou indicar alguma empresa que seja certificada para fazer essa regularização. Perfeito. É aí onde o barato fica caro. Fica caro. Ele vai pagar todo o processo novamente para que seja feito o correto. E se chega um caso desses aqui, na verdade você não corrige, você faz de novo o projeto, não é assim? Até porque vai ter, no final tem nossa assinatura, sim. Né? Garantia. A ART, sim. A nossa responsabilidade técnica está inserida ali naquele registro. Sim, sim. Se esse carro pega fogo, se a maca num acidente se solta, o paciente vem a falecer, como inclusive já aconteceu aqui no estado da Paraíba, há um tempo atrás virou um assaveiro e faleceu a pessoa. Então,
é esse risco aí, a responsabilidade civil, né, civil, que aí é do montador. Sim, não pode brincar com isso. Não né? pode ser de qualquer um. A Sim. partir do momento que eu assinei, atestei, forneci a ART, o registro, a responsabilidade é nossa. Sim, Então perfeito. exime lá a concessionária, a prefeitura Sim. dessa responsabilidade. Quem tem carro importado sabe que é importante manter em dia e precisa de peças de reposição. Vamos falar de bobina de importado, Thiago? Isso, nessa semana nós temos Renault individual por R$90, Renault 1.08 válvulas 190, 16 válvulas 240. Bobina de ignição da HB20 1.0 por apenas R$110, Nissan March Versa por 210. As melhores marcas total qualidade você encontra aqui. Vamos falar endereço? O Maciel Pinheiro 319 Varadouro. Lugar de comprar peças é no Balatão das Peças, vem pra cá. Classe A Veículos tem um super estoque para você comprar carro de confiança, de procedência, é aqui que você encontra. Super estoque esperando por você. Vamos dar exemplo de bom negócio? Olha só, Honda Fit é um 2015, esse carro super completo, motorização 1.5 flex, câmbio CVT, câmbio automático, é um 16 válvulas, anda muito esse carro, alarme, som, vidros, dá uma olhada nessa cor dele, super bonitinha, pneus novos, rodas de liga leve de série, a bancada desse carro tá linda, esse carro na interna tá impecável, central multimídia, conforto total para você e preço diferenciado também. Dá uma olhada, esse carro tá com um pouco mais de 80 mil quilômetros, baixa quilometragem pro ano dele. Então olha só, era 63, baixou para 62.990, negociei 61 não, 60.990, corre para cá, Avenida Hilton Souto Maior, 116 aqui no José Américo. Tem esse Honda Fit e muito carro te esperando. É Classe A Veículos, vem pra cá! Dá uma olhada, isso aqui é Vidal Motors e eu tô falando, olha só, de um estoque super qualidade. Dá uma olhada aqui, ó. Olha quanto carro eles têm. Tô falando de uma loja que tem muitos anos de mercado, tem super atendimento, tem carros de total procedência e qualidade, melhores taxas com a parceria com os bancos. Super opção de negócio para você em Campina Grande. Tem endereço aqui embaixo, tem QR Code. Quer fazer negócio de qualidade, quer dar seu usado na troca, ele ser avaliado do jeito que você merece, quer ser respeitado e poder ter um pós-venda que vai te dar toda a segurança, você tem que vir para cá, vem fazer negócio agora, porque o melhor lugar para comprar carro aqui em Campina Grande é na Vidal Motors. Olha que estoque, vem! Quando a gente fala de projeto, a gente fala então de um pré-projeto, mas existe uma adaptação que é pontual, ou seja, o projeto ele tem o seu formato inicial, mas por exemplo, aquela unidade hospitalar pediu uma determinada função diferenciada, ou aquela adaptação, porque vocês fazem inclusive carros adaptados para PCD, né? Isso. Quer dizer, existe o projeto do PCD, então é uma debilidade das pernas, precisa transportar toda a parte onde seriam os pedais do carro, vamos falar assim para ficar fácil o entendimento, precisa ser transferido para uso com as mãos. Isso. Então tem carros que não possuem essa facilidade, tem carros que precisam então de uma adaptação mais consistente. Cada projeto ele tem a sua engenharia e a entrega de acordo com a necessidade específica. E de forma geral é assim que funciona, né? É sim. Hoje existem no Brasil 3 empresas que são importadoras de equipamento específico para PCD. Certo. A Modificar ela é concessionária de 2. Ok? São uma de São Paulo e uma de Minas. Então os kits já vêm prontos. Você quer transformar... Antes não tinha muito carro automático, hoje já tem. Mas até automatizar o carro, a marcha a gente conseguia. Mas hoje o que é mais procurado é a inversão de pedais. Certo. Né? A pessoa tem que trocar o acelerador e o freio, né? O lado Sim. esquerdo, o lado direito, isso aí é possível fazer. A questão do acelerador manual, freio certo. E acelerador manual, também existe o kit pronto. Então, a gente aqui praticamente só foi instalar o kit. Sim. Né? Já vem pronto, homologado, certificado. O PCD lá ele não vai ter problema. Sim. Agora tem que ter cuidado com o que aparece no mercado também. Sim. Tem que procurar os equipamentos com selo do Inmetro. Sim. A homologação, ela existe, eu acho que é importante frisar isso, ela existe para dar margem de segurança, ou seja, todos os testes foram efetuados, o INPI e outros órgãos, eles fazem todos esses testes justamente para constatar
o nível de segurança, o nível de usabilidade, o nível de capacidade, não só da entrega do produto, mas que ele tenha a durabilidade necessária, porque tem um investimento, então ele tem que durar. Então imagina se a adaptação foi feita por um amador, que é isso que o senhor está falando, ela pode representar um bom projeto, um belo projeto que não dura o suficiente. E aí aquele processo, seja licitatório, seja um processo privado, imagina que essa ambulância ela não tem a resistência suficiente. A segurança, o senhor já tinha falado, mas eu também estou falando da qualidade e a durabilidade do projeto, porque tem investimento. E quando a gente fala de projeto, essa unidade aqui é uma unidade, olha só, da Lei Seca, muito bacana. A gente está mostrando as imagens aí, você está vendo, uma unidade que tem banheiro, ela tem já o banheiro com a estrutura lá para banheiro químico, ela tem a unidade aqui, uma unidade de Lei Seca, que vem o pessoal fazer o teste do bafômetro, vem aqui com, né, enfim, os oficiais, depois ela vai ser plotada, vai ser adesivada, mas o que é legal entender? Toda essa movimentação tem empresa por trás, e isso que é a grande diferença, por isso que a gente está fazendo a matéria. A empresa qualificada, habilitada para transformar carro em verdadeiras soluções para cada necessidade. Exatamente. A Modificar se apresenta como uma empresa para facilitar esse elo, né? Essa ligação entre a necessidade do órgão, né, de adquirir aquele tipo de serviço, de equipamento, e junto com o concessionário que tem a sua necessidade de vender o produto dela. Então a gente é o elo desses dois segmentos. Sim. Se você não andou na ambulância quando nasceu, vai andar num outro tipo de carro o dia que terminar seu estágio aqui nessa terra. E a gente sabe que é o caminho de todos nós. Então é muito importante a gente entender. E eu falo de carro, a gente gosta de mostrar isso, porque carro é a máquina que faz a gente se movimentar, não só aqui na nossa realidade brasileira, mas no mundo inteiro. E a gente está mostrando um pouquinho disso. A Modificar é uma empresa que já tem 25 anos, né, mais de 25 anos de mercado. Está presente em quantas localidades, em quais estados, como é que é? Bom, a princípio nós nos instalamos em Recife, né? Hoje estamos em Olinda, na verdade, bem da verdade, ali na divisa, Olinda, ali logo na entrada da cidade. Estamos aqui na Paraíba, aqui no Conde, estamos em Aracaju, né, lá na Sergipe, lá já há mais de 12 anos. Temos uma filial em Guarulhos, São Paulo também, que nos dá um apoio lá mais de logística, né? E trabalhamos lá com muita viatura de polícia, né? Que é o porto nosso lá, são as viaturas, né? Sim. Enfim, e estamos prospectando aí novos lugares aí para chegar também. Mas atendem o Brasil inteiro, porque tem know-how, tem experiência. Ricardo, muito obrigado pelas informações. Obrigado a vocês, prazer ter participado do programa. E a gente está deixando, olha só, aqui embaixo tem QR Code, tem endereço aí, tem no GC do programa também, vale a pena você conhecer. Se precisa de uma adaptação, seja um motorhome, olha só que interessante, uma viatura, eles fazem todo esse processo, empresa especializada nesse segmento, é isso que a gente está entregando na matéria de hoje. Super importante esse assunto que é tema do nosso programa de hoje. A gente está falando então de carros adaptados, ou seja, quando as prefeituras, quando os hospitais públicos ou hospitais privados, Corpo de Bombeiros, outros órgãos aí, sejam órgãos municipais, estaduais, federais ou sejam empresas particulares, precisam de carros com adaptação, eles precisam contar então com empresas especializadas, homologadas, empresas. Hoje a gente fez aí a matéria junto com o pessoal de uma empresa que tem ISO, padrão ISO 9000, e eles estão então dessa maneira enquadrados aí no melhor formato de qualidade para respaldo não só de situações a nível nacional, todo o território nacional, mas até internacionais. E por que isso é importante? Há pouco tempo atrás, a gente trouxe uma matéria falando sobre uma adaptação que foi desenvolvida a partir de um veículo próprio, o proprietário desse veículo, tendo uma necessidade, ele sofreu uma situação, uma lesão, um acidente, e ele ficou com essa dificuldade então na sua mobilidade. Ele precisou fazer um desenvolvimento de um projeto, ele é engenheiro, e ele mesmo fez o seu projeto. E ficou super bacana, a gente mostrou porque foi algo bem inovador. Ele fez essa adaptação e o que é legal, devido à sua característica de necessidade, ele precisou transportar lá os elementos que eram feitos nos pés, ele anda de cadeira de rodas, e ele precisou transportar para o manuseio então no volante do carro. Muitos carros automáticos, eles dependem só de pedal de freio e acelerador, porque a embreagem ela já consta então na estrutura desses movimentos lá nos pedais para fazer a troca de marchas. E a troca de marchas então é feita de forma automática, ou seja, apenas a troca de marcha quando é feita manual é o pedal, aquele tipo de carro que além dos pedais e além desse controle ele tem o tal de pedal shift, ou seja, a troca de marchas no volante. Então já existem alguns elementos que podem facilitar o processo, mas na necessidade dele então ele criou essa adaptação para aceleração, usando lá manual, e tudo isso ficou adaptado. Só que quando a gente fala de fazer isso em série,
ou seja, fazer isso para atender uma demanda de gente que está passando por situações no dia a dia, de gente que tem problemas aí nesse seu desenvolvimento autônomo de locomoção, de enfim, precisar de um meio de transporte, ter um carro adaptado é extremamente necessário. Então precisa ser feito isso em série, ou seja, precisa ter aonde buscar, nem todo mundo é engenheiro, como lá essa pessoa que a gente entrevistou, e ele mesmo criou a sua solução. Então quando precisa, tem que ir atrás de uma empresa especializada, e é isso que a gente mostrou no programa de hoje, que existem essas empresas, e também destacamos por que é importante ter uma empresa que é homologada e que é documentada para fazer esse processo, já que o processo depende de uma engenharia, e não só isso, não só o projeto, mas também o processo todo precisa ser desenvolvido, executado por especialistas, e depois de o projeto finalizado, tem que ir até a unidade do Detran, fazer a documentação do carro e tem que constar em documento. E quando a gente fala de um uso particular, um uso individual, é um pouco mais simples. Agora imagina que nós estamos falando então de uma ambulância. Como essa que tem aqui atrás? Então você imagina que tem um furgão, e esse furgão ele veio oco, ele veio vazio, ele tem espaço. Agora precisam ser colocadas macas, precisam ser colocadas aparelhos e equipamentos lá, tem unidades que são UTIs móveis. Então imagina quantos equipamentos precisam ser adaptados no formato da utilização. E quando a gente fala dessa adaptação, nós mostramos na matéria de hoje, por exemplo, uma unidade que é da Lei Seca e que faz a abordagem dos carros, a pessoa passa lá pelo bafômetro e de repente, dependendo do estado de embriaguez, essa pessoa precisa então de um atendimento, e esse atendimento precisa lá de uma unidade que tem a cadeira, que tem a mesa, que tem um banheiro, e tudo isso foi feito então para criar essa solução. Vamos para um outro extremo, tem aquele cantor famoso, aquela dupla sertaneja que precisa do seu motorhome. Você já viu isso por aí? Aqueles grandes ônibus, né, personalizados, a gente olha a parte externa, super bonito, mas lá dentro tem necessidades específicas, não é só bonito. Na verdade, imagina que esse artista ele vai sair de um evento, de um show, e vai ter que se deslocar com a sua equipe toda, com os equipamentos, com os instrumentos musicais, volumes grandes, peso inclusive, ele precisa se deslocar, ele precisa descansar nessa viagem. O que eles fazem? Então eles compram um ônibus, esse ônibus ele tem um projeto então para transformar, para adaptar esse ônibus e transformar ele num grande apartamento, num grande motorhome, essa é a ideia. Então, através desses mecanismos, dessas estruturas, fica fácil da pessoa descansar e fazer a sua viagem. Viu como é importante? Foi isso que a gente trouxe então no programa de hoje. Quero te agradecer a audiência, a sua companhia no programa. Se você chegou agora, tem um QR Code no canto da tela. Você vai lá para os nossos canais oficiais, para o nosso canal do YouTube, também o YouTube da TV Norte, e a gente tem um programa na íntegra para você assistir quantas vezes quiser, e deixa lá seu comentário, vai ser um prazer te responder. Tem o nosso Instagram também, entre em contato com a gente. Obrigado pela audiência, obrigado por estar junto todo sábado às 8h10 da manhã, tem Car Shop TV para você. É isso aí, boa semana! Car Shop TV, a gente está dando início a mais um programa. Tô aqui no Porto de Cabedelo, olha só, navio ali atrás, os caminhões, toda essa movimentação tem a ver com algo que é uma das engrenagens mais importantes de crescimento do nosso estado, o estado da Paraíba. Nós temos um setor graneleiro que depende aqui do porto para embarque e desembarque de grandes quantidades de mercadorias, toneladas na verdade, e a gente tem nesse desenvolvimento, nesse crescimento, algo muito especial para a nossa região. Então muita gente não percebe, mas existe toda uma movimentação aqui no porto. E acabou de acontecer, a gente veio fazer cobertura disso, na verdade o momento de serrar a placa da reinauguração da estrutura do Porto de Cabedelo. Foi toda uma estrutura física aparente, mas também uma estrutura náutica. A gente conversa hoje no programa com o Capitão Ronaldo, que falou do papel da Marinha no desenvolvimento disso. O calado, o que é isso? Aquela quilha debaixo dos navios, quando o navio está carregado, mais fundo fica o calado. E o canal, ele tinha uma extensão, uma dimensão e uma profundidade que só aceitava navios de determinado tipo de metragem, de altura, de dimensão de calado. E agora, com a dragagem que foi feita e também a ampliação do canal, tudo isso está sendo possível receber navios de maior tonelagem, ou seja,
mais transporte, mais volume de cargas e tudo isso está acontecendo agora. Também temos aí a construção da ponte que vai ligar Cabedelo a Lucena e vai ter um fluxo de caminhões por essa ponte. Então tem muita coisa acontecendo ao longo desse ano e a gente está fazendo cobertura especial. Convido você a estar com a gente hoje porque a gente está fazendo uma Shop TV um pouquinho dessa cobertura desse momento excepcional, um momento especial que tem a ver com a gente, tem a ver com a Paraíba. Vamos junto? Tem bastante assunto no programa de hoje. É Mar Shop TV, o melhor do segmento náutico. É isso aí. Se você quer ter a sua embarcação, tem que tirar a habilitação. E a habilitação náutica tem que tirar com quem é especialista nisso. Olha só, a Mar Escola Náutica está há muitos anos no mercado, super experiência, tem uma equipe especializada para dar toda a orientação teórica e muita prática nas embarcações próprias. Eles têm os jet skis aí, estou falando de máquinas de geração avançada, pois é, para você sair prontinho para comprar seu jet ski, comprar sua embarcação e sair pronto para navegar. Também tem as lanchas e você tira a sua habilitação no menor prazo possível. Olha só, a minha eu tirei, saiu pronto em menos de 15 dias, isso mesmo. Então você tem que vir para melhor. Quer tirar sua habilitação? Vem para Mar Escola Náutica. Vamos junto! Boatlux Cotas Náuticas, chegou a hora de você realizar o seu sonho e ter uma embarcação como esta. Dá uma olhada, tô aqui a bordo de um GTI SE 170, são 170 HPs e dá uma olhada que jet lindo nessa cor nova, linha 2025 da Seadu. Ele já vem com painel digital, som premium, escada de embarque, sistema Link, completinho, 3 lugares para você pegar e sair navegando. E quanto é que você gasta para ser um dos cotistas e já poder navegar na sua embarcação? Isso mesmo, você dá R$12 mil de entrada e o restante paga em 24 parcelas iguais de R$ 812,50. Isso mesmo, vem agora! Boatlux Cotas Náuticas é a maneira inteligente de você ter a sua embarcação e já curtir a partir de agora, então vem! E essa nova condição da presença do porto é super importante, não só para a realidade de Cabedelo, porque a gente está falando aqui do município, mas uma realidade paraibana, estado inteiro. Estou aqui com a Fernanda, que é a arquiteta responsável pelo projeto, e estou aqui com a Juliane, que é engenheira civil, tem a ver com a estrutura que foi criada. A gente tem muita novidade, não é assim? Temos, a gente reformou o porto por completo, demos aí uma nova cara a ele e a gente fez todas as modificações necessárias aqui, principalmente da fachada. Vamos falar da inspiração. Acho que a gente tem aí um design diferente. Basta passar aqui na frente e a gente vê que essa revitalização tem a ver com todo o estilo, né? Vamos falar um pouquinho disso? Antes a gente tinha a fachada do porto, ela era mais reta, então a gente trouxe as ondas, né? A gente quis trazer a referência do mar de uma forma mais elegante, então a gente trouxe o orgânico, trouxe as ondas, para que ficasse uma fachada mais convidativa e que desse a cara do porto merecido, né? O novo porto de Cabedelo. Isso aí! E vamos falar o seguinte, Juliana, a gente sabe que estruturalmente foi melhorado porque tem a ver com acesso de pessoas, uma outra forma de comportamento do acesso ao porto. Antes o porto ele tinha a cara mais de porto de carga, ainda é, mas ele não tem mais esse mesmo visual que a gente acabou de falar, dessa inspiração. O que muda na parte estrutural? Na parte estrutural a gente pode contar com maiores pátios de containers, né, para a parte operacional. A gente tem agora todas as vias pavimentadas, um acesso amplo para cargas, como pás, eólicas, que a gente tinha essa grande perspectiva e agora a gente tem essa possibilidade, né? Todo o porto muito preparado. Deixa eu falar sobre isso. Olha só, ela falou de pás eólicas. Isso. Então você imagina que aqueles grandes geradores eólicos, então, é super gigante aqui. E a verdade é uma tendência de crescimento aqui no Nordeste inteiro. E a gente aqui na Paraíba sabe desse crescimento. Quando a gente tem um deslocamento, é muito comum a gente estar na rodovia, dirigindo, viajando e ver aquele caminhão gigante carregando. Só que tudo isso, muitas vezes, tem que ser transitado, tem que ser feito o deslocamento, a logística, através da água. E aí o porto é a estrutura que deve estar preparada para isso, porque são muitas tonelagens, amplo deslocamento de caminhões grandes, né? Então tem tudo isso que precisa funcionar de forma redonda, não é assim? Isso, como porta de entrada aqui de grandes cargas, a gente preparou o porto para receber essas cargas, para ter a movimentação necessária, com uma amplitude aqui na entrada, na fachada, vias pavimentadas, grandes pátios, e tudo isso para viabilizar toda essa operação, tanto também quanto como o próprio presidente comentou,
a perspectiva de uma rota de cabotagem de contêineres, né? Isso tudo para trazer aí esse impulso operacional para o nosso porto, para o nosso estado. Que maravilha. E o design fantástico, parabéns pelo projeto, Obrigada. Parabéns pelo trabalho realizado. É isso. A gente está falando de crescimento, né? Acho que essa é a grande Sim. face diferencial, né? Assim? É, com certeza. A gente está visando a evolução do porto, a evolução aqui do Cabedelo, da Paraíba. E acho que a gente preparou a estrutura para receber os novos negócios aí. Grandes desafios, né? Assim? Grandes desafios. 90 anos de história e o porto nunca havia passado por isso. Realmente é uma revolução, é uma revitalização e é um novo porto para que seja uma porta, né, de novas grandes e futuras rotas para o nosso estado. Isso aí, tem muita novidade por aí. Obrigado, meninas. Obrigada. A gente está falando de inovação, é mais de 1 ano e meio fazendo o projeto dessa revitalização, dessa reestruturação. Vou mostrar um pouquinho lá dentro como é que está tudo funcionando agora? Eu estou aqui com o Capitão Ronaldo, que é responsável na Capitania dos Portos por muito mais do que simplesmente fazer um papel que tem a ver com a navegação. Mas olha só, o papel da Marinha aqui na ampliação do porto super importante, não é assim, Capitão Ronaldo? Foi uma parceria entre o Porto de Cabedelo e a Capitania dos Portos, no sentido de orientá-los do que fazer, de como fazer. E foi feito tudo conforme as regras das normas da autoridade marítima. E hoje a gente chegou no estágio que a gente já começou a colocar a crescente de navios efetivamente para alcançar os 11 metros. E a gente está falando, claro, da ampliação do canal, porque isso é muito além das estruturas visíveis, né? Isso vai dentro d'água, quando houveram inclusive testes que foram feitos com embarcações específicas e todo um laboratório desenvolvido para poder entender se era possível fazer a entrada dessas embarcações maiores no porto, que essa é a grande expectativa, né? Assim? Isso. Foi todo um processo, desde a dragagem do canal de acesso, que foi feito pelo Porto de Cabedelo. Após a dragagem foi feita uma sondagem para verificar como é que estão essas profundidades. Havia uma espécie de um quebra-mola lá fora, perto do início do canal de acesso, de pedras, que fazia com que havia uma restrição de calado. Então, houve um derrocamento dessas pedras, aumentou-se a profundidade do canal e tudo isso foi feito. Hoje em dia a gente consegue ter já as cartas náuticas daqui de acesso do Porto de Cabedelo já atualizadas, com as novas profundidades, inclusive com um novo balizamento, que houve um reposicionamento das boias. Então hoje a gente está com isso tudo pronto. Efetivamente o Porto de Cabedelo vai começar já iniciou um ramp-up, que é o início é uma crescente das dificuldades, das capacidades, dos calados desses navios, são cada vez maiores para poder alcançar os 11 metros, que é onde se espera chegar aí o Porto de Cabedelo. Houve uma simulação, né? Sim. Você comentou da simulação, foi feita uma simulação na USP. Lá foram simulados navios containeiros, que ainda não estão operando aqui, mas o Porto já viu que é possível operacionalizar navios containers aqui, navios ro-ro, navios de passageiros. Então, tudo foi simulado, o Porto já recebeu esse estudo e aí aplicou em suas obras para que pudesse efetivamente termos aqui no Porto de Cabedelo mais navios com maiores capacidades, navios que até então não estavam operando aqui poderem operar. Sim. Agora a gente está falando de um crescimento. Para quem é leigo, para quem não entende muito sobre todas essas dimensões e medidas, a gente tem um crescimento de tamanho de navio, percentualmente, proporcionalmente, de quanto para quanto? Na verdade, o que aumentou, os navios de referência aqui do Porto são os mesmos, mas eles vão poder ter mais carga. Com isso, eles vão poder ficar mais pesados, com mais carga, e vão poder entrar e sair com um calado maior. Sim. Calado é aquela profundidade abaixo da linha d'água. Sim, sim. Então, vão poder entrar e sair com mais carga, e isso movimenta, né, economicamente o Porto, o Estado. E o Porto de Cabedelo é uma porta econômica do Estado. A gente está falando de um crescimento que é exponencial, que é super importante para o Estado e é importante para o país inteiro, porque a gente está falando num canal de navegação que traz carga e que possibilita todo um desenvolvimento, tanto comercial quanto turístico. Já temos notícia que parece que tem um navio de cruzeiro que vai fazer atracagem aqui. Tudo isso está acontecendo, é crescimento para a região, né? Assim. Isso todo mundo ganha, né? O Estado ganha o pescador, que busca o peixe para poder vender, busca o comerciante, ganhamos todos nós que moramos aqui no estado da Paraíba, a gente ganha com isso. Maravilha. Obrigado, Capitão Ronaldo. Maravilha. É isso, a gente está trazendo informação para você. Vamos falar do navio de cruzeiro, vamos entender o que está acontecendo nesse momento aqui no nosso estado.
Olha o tamanho desse urso, pois é, porque é chá revelação. E dá uma olhada que bonita que tá essa decoração, o espaço que prepararam aqui dentro do trimarã da Amar, é isso mesmo. Se você quer fazer noivado, casamento, chá revelação como esse ou um outro evento, tem um espaço para até 40 pessoas, super instagramável. Já pensou o cenário? Começa num lugar, meio da tarde vai para outro, fim da tarde termina no pôr do sol do Jacaré. Essa é a proposta desse local super especial. Tem QR Code aqui embaixo, tem endereço, tem local para você entrar em contato agora e fazer, olha só, o seu evento da melhor maneira possível. É Amar Eventos Náuticos através desse super espaço do Trimarã da Amar. Então vem para cá porque seu evento, olha só, vai ficar diferenciado. Olha o tamanho do urso! Boatlux Cotas Náuticas, olha só onde eu tô aqui no Jacaré, aliás, pôr do sol do Jacaré, famoso aí no mundo inteiro, pois é, e a gente tá aqui apresentando, olha só, essa super embarcação da Boatlux. Eu tô numa top line, uma lancha de 27,5 pés, cabinada, com banheiro, com chuveirinho, inclusive chuveirinho, pia no deck. A gente tá falando de uma lancha completa, com som premium, churrasqueira, prontinha para você navegar. Eu tô aqui no Solário, e olha só que conforto, que luxo, você pode aproveitar, você e sua família. Pois é, e de forma ilimitada através do aplicativo da Boatlux. Super inteligente porque a ociosidade é compartilhada, a despesa é compartilhada e cabe no bolso. Quer ver só? Você dá uma entrada de R$30 mil e paga 10 parcelas iguais, sem juros, de R$8.200, isso mesmo, e já desfruta a partir desse verão. E o melhor, no serviço já consta marinheiro, já tem tudo pronto, a lancha está pronta, abastecido para você navegar, isso mesmo. Boatlux Cotas Náuticas, tem QR Code aqui embaixo, entre em contato agora, porque chegou a hora de você desfrutar de tudo isso, desfrutar do seu verão. Vem pra cá. Tô aqui com a Ana Luísa, que é responsável pela área comercial, e quando a gente está falando da ampliação, que foram muitos milhões envolvidos nesse projeto, a gente está falando principalmente do aumento desse volume de carga dos navios, o maior calado, maior carga, justamente para poder ter esse crescimento, né, assim, Ana Luísa? Exatamente. Atualmente o Porto de Cabedelo opera apenas mercadorias a granel líquido e granel sólido. E hoje o nosso papel do setor comercial é conseguir consolidar uma linha marítima de containers pelo Porto de Cabedelo. E essas reformas, essa reestruturação, são peças-chave para que a gente consiga trazer essa rota. Nós já estamos em tratativa com diversos armadores, alguns já vieram conhecer a nossa estrutura, para que a gente possa consolidar. Hoje a Paraíba tem uma demanda latente de mercadorias que hoje escoam por outros portos da região, mas que poderiam escoar por Cabedelo. Então hoje o nosso papel é fazer com que essa linha marítima de container de cabotagem venha pelo porto. A nossa estrutura está perfeita, está pronta, como vocês puderam ver, e hoje basta apenas a gente consolidar essa nova rota. E a gente está falando, olha só, de um projeto que envolveu um aumento, uma dragagem que foi feita para poder aumentar a amplitude do canal, e existe uma expectativa, inclusive, de haver uma maior área, né, dentro desse mesmo processo da dragagem para fazer o giro dos navios e poder ter uma entrada e saída de navios maiores. E também foi feito um trabalho lá fora, já na parte oceânica, e entrada ali do canal, ampliação, na verdade, do canal, para poder ter navio de calado maior. O que é isso? Como a gente já citou antes, a parte de baixo do navio, onde justamente ele fica para baixo da linha d'água, é onde o peso da carga vai fazer diferença. Esse aumento, ele proporcionalmente, ele dá crescimento, ele gera crescimento pelo volume de carga que vai escoar dentro da perspectiva do porto, é isso? Exatamente. Essa dragagem que foi feita e que nós homologamos esse mês, aumentou o calado de 9,14 metros para 11 metros. Assim a gente consegue receber navios com capacidade de 55 mil toneladas e antes nós só recebíamos navios com capacidade para 35 mil toneladas. Olha só, a gente tem um navio aqui atrás da gente, tem um navio com aproximadamente 180 metros. São mais ou menos essa a medida, a dimensão dos navios que entram, né? Exatamente. Hoje em dia a gente recebe navios na média de 170 a 190 metros de loa, mas com a nova dragagem que vai aumentar a bacia de evolução, a expectativa é que a gente consiga receber navios maiores, inclusive esses navios de container, que quando a gente fala de cabotagem, são navios com loa de aproximadamente 220 a 230 metros. Então com essa nova dragagem a gente conseguiria receber esses navios e também os navios de cruzeiro. Vamos falar do seguinte, tá? Já existe a expectativa dos navios de cruzeiro, porque foi feita uma assinatura, inclusive, de um contrato com uma empresa parceira internacional que está trazendo o navio, nesse momento, um pouco menor, 150 tripulantes aproximadamente. Agora, claro que a expectativa é esse crescimento, e a gente está falando de uma estrutura que está sendo organizada para atender tudo isso, não é assim? Com certeza. Nós vamos receber em outubro o navio da empresa Swan Hellenic, que é uma empresa de luxo, e como você mesmo disse, é um navio menor, mas a gente espera que com esse primeiro navio a gente consiga receber outros. A Paraíba hoje em dia está recebendo bastante
bastante turistas, né? A gente tá virando uma rota, não só no Nordeste, mas nacionalmente falando. Então a gente espera que com isso o Porto de Cabedelo possa receber esses navios, porque a economia movimenta, né? A gente gera empregos, a gente faz com que as pessoas conheçam um pouco do nosso estado. Maravilha. Obrigado, Ana Luísa, pelas informações. Imagina, foi um prazer, fico à disposição. Isso aí, a gente está falando, claro, de crescimento muito evidente no que a gente está vendo aqui. Olha só essas imagens, a gente está falando de estruturação, de crescimento, desenvolvimento e tem a ver com a nossa realidade paraibana, é isso aí. É M de Marshop, é M de mulher. E hoje a gente vai falar de um assunto que toda mulher se preocupa, com o emagrecimento. Mesmo aquelas mais magras sempre querem perder um quilinho ou outro, né? A gente está sempre preocupada com isso. E esse assunto está muito em pauta, principalmente com as canetinhas. São as famosas canetas dos artistas, dos famosos, que a galera tá fazendo uso até de forma errônea, não é mesmo? Eu vou falar com a Cíntia. Ela é responsável pela clínica Emagrecentro. Ela cuida disso há muito tempo, ela trabalha com esse assunto há anos e ela é especialista para nos falar sobre esse momento que a gente está vivendo, essa pauta sobre emagrecimento, o que a gente deve fazer para emagrecer de forma saudável. Cíntia, me diz, tem gente agora que coloca em risco a própria saúde para poder emagrecer. Então me fala, é possível emagrecer de forma saudável e segura? Muito prazer, é uma satisfação estar aqui com vocês. Hoje em dia, as pessoas estão na preocupação cada vez maior sobre o emagrecimento saudável. A busca por canetas emagrecedoras, por métodos pesquisados na internet, cada vez mais vem aumentando. Mas o nosso conselho é busque sempre especialistas que são recomendados. E a partir disso, a gente tem todo um acompanhamento, todo um formato que traz resultado, um emagrecimento saudável. Porque não adianta você emagrecer, você precisa mudar a mentalidade. E o profissional que você buscar, procure essa ajuda conjunta para você entender que a obesidade ela é uma doença. E como qualquer doença, ninguém escolhe estar doente. A partir disso, procure pessoas especializadas, profissionais especializados, que vão garantir essa assistência. Emagrecer com qualidade, com saúde e com... Eu costumo dizer que o processo do emagrecimento ele tem uma jornada que tem começo, meio, mas não tem fim. Entenda que é uma doença, você não escolheu estar doente e você precisa de ajuda para poder vencer. Cíntia, em relação às caretas é mesmo perigoso, né? Porque tem gente se auto-aplicando e isso em questão de saúde é simplesmente inaceitável, não é mesmo? Aí na clínica, como é feito esse atendimento? É acompanhado por médico? Se eu chegar aí com a receitinha debaixo do braço, como que funciona aí? Eu sou atendida? Exatamente, gente, tenham muito cuidado com as pessoas que estão oferecendo essas canetas. Esse tipo de caneta, mais conhecida como o Mounjaro e o Ozempic, são substâncias que precisam de refrigeração, precisa de uma prescrição médica. Aqui na clínica você conta com equipe especializada, médicos, biomédicos, enfermeiros, que juntos fazem uma análise do seu estado atual. Se você tem indicação, você precisa ter um IMC adequado para poder estar utilizando e a refrigeração, o acondicionamento dessas medicações. Lembre-se que são medicações que foram destinadas a pacientes principalmente com diabetes e com sobrepeso. Então, antes de qualquer aplicação, passe por uma equipe especializada, onde você consiga entender quais são os limites até então para você utilizar essa medicação. E aqui você realmente passa por todo um histórico, uma autorização médica para utilização. E tenham muito cuidado, porque tem muito pirata por aí vendendo para as pessoas as canetas, mas infelizmente, se você não tiver todo um acondicionamento desse material, dessa medicação, você vai estar jogando seu dinheiro fora e o pior, a sua saúde. Cuidado! Além da autoaplicação, também a questão do transporte, né? A gente vê notícias de pessoas trazendo o medicamento enrolado ao corpo, olha que absurdo. Como que é a questão do armazenamento? Existe a necessidade de uma refrigeração específica? Exatamente, essas canetas elas precisam de refrigeração, assim que seja, você precisa ter um armazenamento, um acondicionamento, um controle dessa temperatura. Então essas pessoas que estão transportando, elas estão simplesmente perdendo a substância está ficando inativa. Então tenham muito cuidado no local que vocês vão
fazer a escolha. Afinal de contas, a gente está falando da sua saúde, então com saúde não se brinca. Por isso, procure uma equipe especializada. Aqui na Emagrecendo você tem médico, tem uma equipe toda pronta. Será um prazer cuidar de você. Cíntia, além da caneta, a gente sabe que você tem vários outros métodos, outros procedimentos aí na clínica e a gente sabe que você é especialista nisso. Quanto tempo, de fato, né, eu consigo ver o resultado no meu corpo? Quanto tempo eu consigo ver, de fato, o emagrecimento? Conseguimos ter resultado de maneira genérica com um acompanhamento multiprofissional já na primeira semana. Por exemplo, aqui na Emagrecendo, nossos pacientes costumam já eliminar 3, 5 quilos em apenas uma semana. Busque apenas profissionais que são certificados e que vão chegar junto a você com um propósito de te levar à saúde. Uma última dica importante é sobre a faixa etária. A partir de que idade a gente pode procurar um tratamento para o emagrecimento? A partir de 9 anos de idade até 85 anos de idade, nós recebemos pessoas aqui para transformar a sua vida. Então não tem idade do sexo feminino, do sexo masculino. Aqui a gente consegue estar atendendo sim você com toda a personificação que você precisa. Super importante. Talvez uma pessoa hoje nem precise de uma bariátrica, né? Fazendo esses tratamentos, ela consegue chegar no resultado, não é isso? Exatamente. Aqui na clínica a gente vários pacientes que estavam na fila da cirurgia desistiram da cirurgia. Porque lembre-se, para isso acontecer você precisa de um acompanhamento médico. E não significa, não existe nenhum tipo de emagrecimento que seja definitivo. Na bariátrica, em até 2 anos, 90% dos pacientes reganham pelo menos 30% do seu peso original. Então não existe milagre, o que existe é uma mudança de mentalidade, de comportamento. Então aqui a gente consegue também estar tirando essas pessoas da fila da cirurgia da bariátrica. A gente tem cases de sucesso que já eliminaram mais de 50 quilos em apenas 4 meses de tratamento com o método 4 fases. Então nosso método realmente você não precisa de cirurgia para emagrecer. Cíntia, muito obrigada pelas dicas valiosas, como eu falo aqui no programa. Vai atender a muitas pessoas que estão nesse processo de emagrecimento, que estão com dúvidas, que abusaram agora um pouco no verão, na embarcação, que beberam bastante, comeram bastante. E aquela mulher, como eu sempre falei, que mesmo magra ainda quer perder um quilinho ou outro. Então é muito importante ter essas dicas de profissionais como você. Muito obrigada pela sua participação. É uma satisfação estar com vocês no Mar Shopping Mulher. A gente se encontra e fala comigo! É isso, esse foi mais um bloco dedicado a você, mulher que gosta do mundo náutico, quer se sentir mais bonita, mais saudável e mais magra para curtir esse segmento, esse mundo, esse universo que é tão vasto. E eu tô vestindo girassole, olha, tô toda em listras aqui para lembrar Navy, que remete ao tema. E eu quero agradecer a você e te espero no próximo programa, porque é M de Mar Shopping, é M de mulher. Um beijo, tchau! Viu só, bastante novidade nisso que a gente está trazendo como matéria e informação no Mar Shopping TV de hoje. Foi feito um investimento, olha só, de 200 milhões só nessa etapa da reestruturação, revitalização do porto, que tem a ver com tudo isso que a gente está mostrando, e a gente conversou com a arquiteta, engenheira civil, conversou com a área comercial e mostrou um pouquinho do desenvolvimento de tudo isso. Esse investimento tem 200 milhões, tem mais 150 milhões previstos, porque a gente está falando de um grande crescimento. Olha só, a gente está falando do fluxo de mercadorias que vai gerar uma movimentação para o estado da Paraíba, e a partir do estado da Paraíba, lembrando que a BR-230, ela corta o país inteiro, vai até a região amazônica. Então a gente tem um grande fluxo de mercadorias que vai começar, que vai sair vindo de outros países do mundo, vindo da Europa, vindo de outras localidades, chega aqui a partir de Cabedelo então, e tem esse fluxo logístico de distribuição. Se a gente fosse contar o tempo que já está sendo feita essa grande reforma, essa grande reestruturação, está para mais de 3 anos, porque primeiro foi feito o trabalho da dragagem, todo o estudo que foi feito pela Marinha, a entrega desse estudo para depois finalmente ter o desenvolvimento desse alargamento, dessa ampliação, tanto do canal, do ponto de entrada lá na região da entrada do canal, vindo da parte oceânica, quanto aqui do espaço onde é feita a atracagem dos barcos. Tudo isso a gente está falando de grandes volumes, não dá nem para ter ideia, né? Quem gosta de pegar sua embarcação, seu jet ski, sua lancha e simplesmente ir à areia vermelha, fazer seu passeio, nem sabe que na verdade está passando por águas que são águas de jurisdição
jurisdição, águas de administração, a partir da administração nacional, de fluxo internacional. O barco que a gente mostrou hoje é barco de fluxo, olha só, que traz tudo isso, traz toda essa realidade. E a gente está aqui no momento em que está acontecendo então essa grande reforma. Hoje, na parte da manhã, a gente teve aí no descerramento da placa a presença do governador do estado, presença de prefeito, presença das autoridades, deputados. Por quê? Porque tudo isso faz parte da história do nosso contexto brasileiro. Dá uma mostrada para cá, ó. Olha só que bonito esse espaço que eles prepararam, com réplica do farol. Esses pontos, esses quadros nas paredes aqui, eles demonstram a parte histórica que tem a ver com a nossa região. Eu tô aqui no fundo com esse cenário bonito que tem a ver com essa realidade náutica, e é isso que a gente está mostrando na matéria de hoje. Então você viu aí, a gente fala sobre turismo, a gente fala sobre lazer, sobre diversão, mas quando a gente fala do aspecto náutico, a gente precisa falar desse momento que a história, né, de Cabedelo está vivendo, a história da Paraíba está vivendo aqui no Porto, e a partir do Porto, tudo que a gente certamente vai ver muito por aí. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. O Mar Shop TV traz sempre o melhor da informação do segmento náutico para você, todo sábado às 8h30 da manhã, aqui no Canal 10, na TV Norte, TV aberta, e também nos nossos canais oficiais. Se você chegou agora e não assistiu a matéria, tem um QR Code aqui no canto, você aponta a câmera do seu celular, vai lá para o nosso canal oficial e assiste quantas vezes quiser, deixa lá seu recado, né, a sua fala, se você está gostando de tudo isso que você está vendo, vai ser um prazer te responder, e obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. É Mar Shop TV. Ao longo da semana a gente já está preparando mais matéria para você, é isso aí.